Galerinha, boa tarde a todos novamente, né? Vou abrir aqui o programinha aqui para a gente poder escrever. Tá, novamente, exatamente. Né? E eu vou colocar aqui o livro do Guido Rizzi, né? Certo? E, não, aqui não, aqui. Aqui tem uma parte aqui que tem um livro do Stuart. Ver se ele consegue baixar aqui para poder... Já baixou? Aqui tem um livro do Stuart. Aí, veja que ele vai falar de funções. Primeira parte, ele vai falar de funções. A gente vai pular esse capítulo de funções aqui do Stuart, assim como do Guido Rizzi. Os primeiros dois capítulos, ele trata de funções e trata de o básico, né? Ou, vamos dizer assim, parte básica, né? Parte introdutória. Isso, números reais e funções. Então, a gente vai começar já com o capítulo 3 do Guido Rizzi, né? É a página 54, mais ou menos isso. 54, como a gente está com página dupla aqui, vai para 27. Então, a gente vai pular essa parte aqui de funções, isso vocês viram em pré-cálculo, né? E vai começar com a parte de limites, certo? Limites de uma função. Aqui ele está falando das funções trigonométricas. Aqui. Pronto, limites e continuidade. Tá? E o livro do Stuart eu acho que está mais bonitinho, mas a escrita está melhor. Está melhor de visualizar. E aqui... Deixa eu baixar aqui, vou botar no... Vou botar no cor de PDF mesmo. Fica melhor de visualizar. O primeiro capítulo. Uma apresentação de cálculo. Certo. Tá. Então, tá aqui o primeiro capítulo. Certo? O James Stewart. No capítulo que a gente vai observar, né? Isso. Então, cadê aqui? Certo? Aí, vamos lá. Primeira coisa, a aula de hoje vai ser voltada a fazer uma apresentação da disciplina, né? Uma apresentação do cálculo, certo? Ou seja, não é nem tanto a apresentação do cálculo, mas sim a apresentação de limites. Então, a aula de hoje está relacionada a limites e uma introdução, tá? Uma introdução, obviamente, informal. A aula de hoje está relacionada a isso, certo? Como eu falei para vocês antes, o conteúdo programado dessa disciplina é limites, derivadas e integrais. Em limites, a gente tem limites limites, a definição informal, a definição formal por epsilon e delta, limites laterais, né? Limites do infinito, limites infinitos, limites fundamentais, que é o limite da função trigonométrica, o limite da função exponencial, e assim por diante, tá? Então, essa parte de limites é um pouco extensa, né? E vocês vão perceber que é um pouco abstrata, tá? Então, para a gente poder começar limites, a primeira coisa que a gente vai fazer é o que é um limite? Né? O que é que essa palavra significa? Né? O que é que ele quer dizer com limite? Certo? Existe, obviamente, a definição matemática, né? E aí existe a definição do que é que você acha que é um limite. Tá? Algum de vocês tem alguma noção do que seria um limite? Deixa eu fazer uma pergunta, então. Onde se pode chegar? Até onde se pode chegar? Pronto. Ponto final. Então, até onde se pode chegar? Uma boa observação. Vamos anotar isso lá, né? Até aonde se pode chegar. Então, limite é até aonde
se pode chegar. Isso é limite. É uma observação. Tem mais alguma? O fim. Tá, na mesma ideia, mas é interessante. O fim. Beleza. Então, o fim de uma jornada, né, o fim da vida, esse é o limite. O que é que ele fala, por exemplo, tem uma frase, né, quando você vai ver um humorista falando, o humorista fala que existe um limite do humor. Né? E o limite do humor para cada humorista é diferente. Até que ponto você pode fazer piada, né? Será que você pode fazer piada com pessoas de cor, ou não é nem pessoas de cor, né? Em relação ao racismo, será que você pode fazer piada em relação a gênero, né? Essas coisas. Então, qual vai ser o limite? Né? Ainda tem a parte que o pessoal fala, né? Daqui, que alguns falam, que aqui do humor, que a gente também teria o humor negro, né? Que isso é horrível, né? Você falar isso, não, mas enfim. Que está associado a você fazer piada com a desgraça, né? Vamos dizer assim. Então, você teria aqui o humor negro. Então, será que qual seria o limite aqui? Qual seria o limite do humor? Qual seria o que é que ele quer dizer com limite? Né? Por exemplo, tem uma época que tinha uma coisa que saiu muito essa frase, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Né? Meu corpo, minhas regras. Veja que aqui também está associado a um determinado limite, né? O limite é associado aqui a uma coisa chamada assédio, por exemplo. Né? Mas tem um limite. Então, até que ponto você pode permitir chegar? Até que ponto você é permitido chegar e não pode ultrapassar daquilo? Né? Até onde você pode chegar? Aqui, ele pode ser o valor inicial, ele pode ser o valor máximo, isso é interessante. Né? Então, o limite, ele pode ser o valor inicial. Valor inicial. Limite, ele pode ser o valor máximo. Tá? Então, eu quero ver a opinião de vocês. O que é limite? Tá? O que é limite? O que é que ele quer dizer com isso? A gente está pegando aqui em relação à epistemologia da palavra, né? Pegando não sei nem se essa é a frase correta, né? Pegando os sentidos que a palavra tem, né? Tá? Então, se você for... Existe limite que vai para o infinito? Existe limite que vai para o infinito? É uma observação bem interessante. E a resposta é sim. Limite que vai para o infinito? Tá? A resposta é sim. Se o vai para o infinito, então qual é o limite, né? É meio estranho, né? Para meu paradoxo, né? Mas a resposta é sim. Por incrível que pareça. Ele pode ser um valor inicial? Por que não? Ele pode ser um valor máximo? Por que não? Né? É até onde ele pode chegar? Pode ser. Né? Mas vamos ver aqui em relação ao dicionário. Limite, dicionário. Você está vendo aqui que é uma linha que determina a extensão espacial que separa duas extensões. É uma linha que determina uma extensão espacial que separa duas extensões. Tá, então uma parede, né, separa dois cômodos da casa. Então aquela parede está dizendo para mim que é o limite de um cômodo A para o cômodo B, por exemplo. Olhando aqui em relação ao dicionário. Professor, limite, o limite é uma área específica que você delimita? Por que não?
Limite é uma área imaginária, uma linha imaginária que você delimita, tá? Por que não? Certo? Aí vamos ver isso. Veja que o que você está falando está relacionado a isso aqui, ó, momento, espaço de tempo que determina uma duração ou separa duas extrações. Isso aqui ele está falando em relação a tempo, né? Então, aqui você tem linha que marca o fim de uma extensão espacial ou temporal. Ponto extremo. Quando você fala ponto extremo, pode ser o ponto de início ou do final. O valor máximo ou o valor mínimo. Que pode ou não ser ultrapassado. Tá? E aí tem essas outras aqui, falta de perfeição, insuficiência, defeito, né? No sentido de que você pode... o seu limite não chegou a ser perfeito. Tá? Aí aqui ele coloca, em relação à análise matemática, valor em cuja vizinhança arbitrária estão, a partir de uma certa ordem, todos os elementos de uma sequência. Bom, está confusa essa definição aqui, mas vamos pensar de uma forma diferente. Tá? Então, vamos ver aqui se vocês escreveram mais alguma coisa. Pensando de uma forma do jeito que a gente está expondo aí, suponha, né, que aqui você tem uma parede. Certo? Você tem aqui uma parede. Suponha isso. Certo? Suponha também que você vai andar um cômodo da sua casa, o cômodo da sua casa, até chegar à parede, tá? Que tá complicado de desenhar, mas vai dar certo. Daqui o cômodo da sua casa até chegar à parede. Suponha que tá aqui você, né? Você tá aqui e você vai querer andar nesse cômodo aqui. Desenhei com 3 pernas, olha. Ou foi 4, sei lá. Bom, tá, suponha que tá aqui você, certo? E você vai andar até encostar na parede, tá? Só que vamos andar com a seguinte regra. A gente vai andar com a seguinte regra, tá? Eu vou sempre andar todo santo dia, eu vou andar uma distância específica. Essa distância específica vai ser a metade da distância aqui existente. Eu vou sempre andar a metade da distância que ainda falta chegar na parede. Então, veja, no primeiro dia, eu andei a metade da distância. No segundo dia, né? Então, esse aqui é o primeiro dia. No segundo dia, eu andei a outra metade que falta. No terceiro dia, eu andei a outra metade que falta. No quarto dia, eu andei a outra metade que falta. Eu pergunto a vocês, nessa sequência aqui, em algum momento ele vai chegar na parede? Não, mas o que é que vai acontecer? E aí, o que é que vai acontecer? O que é que vocês acham? Vai ficar bem coladinho. É bem interessante essa observação. Esse bem coladinho significa dizer o seguinte, que ele vai ficar tão próximo quanto ele queira, mas não vai ser aquele valor. Ele vai ficar tão próximo quanto ele queira, mas não é aquele valor. Tá? Você está dizendo que seu nariz é maior do que o pé, cara? Né? Enfim. Ele tende a chegar na parede, né? Vai ficar sempre se aproximando do infinito. O infinito seria o número de contagem, o número de dias. O número de dias vai para o infinito. E o espaço, ele vai tendendo a zero. A distância que vai faltando ali para chegar na parede vai tendendo a zero, vai ficando cada vez menor. Cada vez menor, cada vez menor. Né? Então, por exemplo, se for 10 metros, ao decorrer de 10 dias, você vai dividir por 2, por 2, por 2, você vai dividir por 2 10 vezes. Né? Então, no fim das contas, você está dividindo isso ali por 2 elevado a 10. Né? Ao decorrer de 10 dias, né?
É tipo uma assíntota que você falou em pré-cálculo, é tipo uma assíntota. Assíntotas, na realidade, são um limite, né? Na realidade, assíntotas são um limite. É isso que ele está dizendo para ti aqui. Tá? E aqui o que a gente está vendo é o seguinte, eu quero que fique essa ideia informal para vocês, é que o limite, se supõe que você está, olha, que o x aqui, que é a nossa variável, ele está tendendo a zero. Isso daqui significa dizer o quê? Significa dizer que x ele pode ser igual a 0,0000000001. Ele pode ser igual a próximo de zero, mas não é zero. Ele pode ser valores muito próximos de zero, mas não é zero. Pode ser maior do que zero ou pode ser menor do que zero. Mas mesmo assim não vai ser zero. Mas esse x também ele pode assumir, por exemplo, valor do tipo 0,9. Tá? 0,99, 0,999 e assim por diante. Certo? Então ele pode chegar próximo de zero, mas mesmo assim não é zero. Ele tende a zero. Tá? Então o limite ele é tão próximo quanto eu queira, mas não é aquele valor. É próximo quanto eu queira. Ele está tendendo aquele valor. Tranquilo? Por isso que ele nunca vai encostar. Chega muito perto. Beleza pura, pessoal? Todo mundo ficou tranquilo para todo mundo isso? Deu para entender? Deu sim, professor. Pode Deu sim. continuar. Pronto. Então, vamos aqui, pegando aqui o livro do Stuart, ele vai definir, por exemplo, limites a partir de uma área. Né? Veja que eu peguei aqui um círculo, escrevi um triângulo nesse círculo. Quando eu escrevo esse triângulo dentro do círculo, eu tenho aqui que a área do círculo é bem diferente da área do triângulo. A área do triângulo é muito menor do que a área do círculo, correto? Se eu aumento o número de lados que tem escrito dentro do círculo, eu acabo percebendo que o quadrado, a área do quadrado acaba sendo mais interessante do que a área do triângulo, né, em comparação à área do círculo. Tá? Então, você está diminuindo o erro quando você aumenta o número de lados. Você está diminuindo o erro, né? Você está se aproximando da área do círculo quando você aumenta o número de lados. E chega um ponto, por exemplo, quando você tem 12 lados, que está muito próximo, tá vendo? A área dessa figura geométrica que tem 12 lados, né? Está muito próximo à área do círculo. Tá? E você pode continuar. Então, veja que para você determinar a área do círculo, o que é que tu precisa? Tu precisa dizer simplesmente que é uma figura geométrica de lado n, e esse n está tendendo para infinito. Tranquilo? Então, o número de lados está tendendo para infinito, e você teria... Pois não? Professor, também pode se aplicar a definição do limite através da reta tangente, né? Pode se aplicar a definição de limite através da reta tangente, tá? Que seria o caso que você está falando o seguinte. Suponha que você tem uma função qualquer, deixa eu desenhar aqui, uma função qualquer, que o gráfico de uma função qualquer, suponha isso, certo? O gráfico de uma função qualquer, delimite aqui 2 pontos, você delimita aqui 2 pontos, né? Traça uma reta tangente, vou traçar aqui uma reta tangente em verde, uma reta secante, que ele está passando aqui em 2 pontos dessa curva, aqui é a reta secante, aí eu vou colocar aqui x, o ponto x, aqui está f de x, ou o ponto P aqui, tá? Aqui está o f de P, certo? F de P. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o x se aproximar de P. O x está se aproximando de P. Quando o x se aproxima de P, aí vejo o que é que acontece. Né? Tá aqui de novo a curva, certo? De novo a curva, aqui está o x, né? Aqui é a f de x. Pô, vou nem colocar isso aqui, porque a gente vai colocar a curva, né? Então, tá aqui a curva, certo? Acho que é mais ou menos assim a ideia. E aqui a gente tem os valores. Aqui teria o P, aqui teria o X, né?
Aí o X está se aproximando de P. Então, esse cara está se encostando para cá, está vindo para cá. Tá? Então, está aqui o X, está aqui o P. Aqui o X, está aqui o P. Aí o X está se aproximando de P. Então, o ponto do X, no lugar de ser aqui, ele está mais próximo de P. Então, você pode pegar ele bem aqui, por exemplo. Então, aqui estaria o X. Certo? Veja que antes você tinha essa reta aqui. Agora, você tem uma reta que ela está passando por esses dois pontos mais ou menos assim. Se X ainda se aproximar ainda de P, se ele se aproximar mais ainda de P, ele vai chegar um momento que você vai ter só um único ponto, não é? Então, a reta vai passar tocando em um único ponto. A reta vai passar tocando somente nesse ponto vermelho aqui. Como a reta que passa tocando somente nesse ponto vermelho, é uma reta tangente. Tá? Uma reta que passa por um único ponto. Então, quando o X tende a P, significa dizer que você está saindo da reta secante e indo para uma reta tangente. Tá claro isso para vocês? Deu para entender essa ideia? Deu para entender isso, pessoal? Deu, né? É porque eu estou lá no programa, lá não consigo ver não, tá? Reta tangente, limite. Acho que dá para ter um desenho melhor aqui para a gente poder visualizar. Aqui. Por exemplo, né? Bota aqui, ó. Veja que você pegou, ó, o Q. Aí o Q está se aproximando aqui, ó. Você está pegando pontos que está se aproximando de P, ó. Então, o Q está aqui, ó, passando 2 pontos. Q duas linhas está passando 2 pontos. O que você está mudando é o coeficiente angular das retas, né? Aí chega um momento que esse Q, se ele estiver em cima do X, do P, né? Em cima desse ponto aqui, então, é uma reta tangente. E é isso que ele está falando aqui, do relação limite, né? Tá? É isso que ele está falando aqui. Aí, de acordo com o livro, né, voltando lá ao livro, então, se você observar, o cálculo de área é um limite. O cálculo de área é um limite, certo? Você tem uma área de uma figura aqui qualquer, tá? E você quer calcular a área dessa figura e você não sabe que geometria ela tem, você se aproxima ela de um retângulo, de um triângulo, uma geometria que você conhece, porque aí você consegue calcular a área, tá? Mas veja que eu posso pegar essa figura aqui e transformar ela em retângulos e deixar em retângulos cada vez menores, e veja que chega um momento que ele vai ter simplesmente a área da curva, através de um limite, tá? Só que eu vou ter muitos retângulos para calcular a área, depois eu somo a área de cada um dos retângulos, certo? É igual a história da reta tangente, igualzinho está aqui ele explicando aqui também no livro, tá? Então, isso também é um limite. Só que isso daqui são definições de derivadas e integrais, tá? Ainda tem a história do limite de uma sequência, limite de uma série, e assim por diante, tá? Então, você pode pensar dessa forma mais informal e construir seu modelo, né? A parte que ele vai passar aqui agora, né, essa parte de funções aí vocês já viram no cálculo, então a gente pode pular, especificamente pular. Eita. Número de Euler, funções logarítmicas, isso aqui tudo a gente já viu já. Funções trigonométricas. Né? E agora começa com uma parte de limites e derivados, ele começa isso, e a gente vai falar somente de limites, né? Então, ele começa falando de algumas aplicações, ou esse livro, ele começa falando de algumas aplicações para poder definir limites, tá? Já o livro do Guidorizi, ele começa falando de funções, do gráfico de funções. Depois dele falar do gráfico de funções, ele vai falar para ti, olha, quando é que uma função ela é contínua? O que é que acontece com o limite de uma função contínua? Aí é isso que ele vai falar para ti, o livro do Guidorizi,
Tá? Para isso, ele constrói primeiro 3 gráficos. Constrói aqui 3 gráficos. Vamos ver se a gente coloca aqui. Certo? Vamos ver se a gente coloca aqui esses gráficos. Depois de colocar esses gráficos, a gente vê o que é que acontece. Então, o primeiro gráfico, suponha que você tem uma função contínua. Tá? O que significa dizer isso? Essa função ela não tem buracos e ela não tem saltos. Então, isso aqui suponha que a sua f de x é uma função contínua. Tá? É contínua. A outra aqui que ele coloca, a tua g de x, por exemplo, é uma função que ela está definida nesse ponto, no ponto P. Então, você tem aqui um g de P associado a esse ponto P. Aqui está um g de P. Só que ela tem um salto aqui em P. Tá? Então, aqui ela tem um salto. E esse ponto em cima, ela não está definida. Tá? Então, essa função ela tem um salto. Como ela tem um salto, né, esse salto aqui, então essa função ela não é contínua. Certo? Ela não é contínua. E tem um outro caso, que é o gráfico de uma função, que ela não tem um salto, mas ela tem um buraco. Essa função ela também não é contínua. Tá? Isso aqui é g de x, isso aqui é h de x. G de x e h de x elas não são contínuas. A g de x porque tem um salto, a h de x porque ela tem um buraco. Mas ela não é contínua, veja. A G e a H, ela não é contínua no ponto P. Nos demais pontos, elas são. No ponto P, especificamente, acontece alguma coisa que a H não está definida. Então, a H não está definida no ponto P. Tem um buraco no ponto P. Já a G de X, ela está definida no ponto P, porque existe aqui, ó, o G de P. Contanto, mas, no entanto, ela tem um salto. Como ela tem um salto, ela não é contínua. Tá? Então, essas funções, se você observar, elas, o que é que está acontecendo com elas? Elas são diferentes, né? E aí você pode fazer o seguinte, você pode pensar da seguinte forma. Se você tem aqui, né, um P qualquer aqui, tá? E você pega um X qualquer, por exemplo, por aqui, X qualquer, certo? E você pegar o X, se aproximar de P, você colocar o X tendendo a P, significa dizer, né? Significa dizer que a f de x está se aproximando da f de p. Se x tende a p, a tua f de x se aproxima da f de p. Tá? Todo mundo entende isso? Ó, que aqui você está dizendo o seguinte. O limite de x tendendo a p da f de x, isso é igual a f de p. Ou seja, quando x tende a p, a f de x tende a f de p. Tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Galerinha, se ficou dúvidas, liga o microfone e pergunta. Tá? Tranquilo, professor. Pronto. E esse caso aqui, o que é que acontece com esse caso aqui? O que acontece com o limite nesse caso aqui? Se você pegar um limite de x tendendo aqui a p pela esquerda, ou seja, valores que são menores do que p, então o limite de x que tende a p pela esquerda, pelo lado esquerdo, valores que são menores do que p, tá? G de x, isso aqui é igual a g de p. Por quê? Porque o x está tendendo a p. Aí a g de p está aqui, ó. Está bem aqui. Então, você consegue determinar esse negócio. Mas se você olhar pela direita, você pegar um x que está aqui na direita e entender um x que são maiores, valores que são maiores do que p, você está olhando o gráfico de cima. Então, no fim das contas, tu vai ter como resultado o valor esperado, que seria nesse ponto aqui que o gráfico está aberto, uma bola aberta. Então, tu vai ter o valor esperado da g de x. O valor esperado. Não necessariamente a g de p, mas sim o valor esperado daquela curva lá. Então, o valor que aquela curva poderia me dar. Deu para entender isso aí, a ideia? Deu para entender a ideia? O senhor poderia explicar de novo, por favor? Só essa parte aí. Tá, tudo bem. Vamos lá. Vamos pegar da H lá, tá bom? Depois a gente volta para essa parte aqui.
Veja que H não está definida aqui em P, tá bom? Ela não está definida, ela tem um buraco aqui em P. Mas se eu calcular o limite aqui, tanto faz ser pela direita ou pela esquerda, se eu calcular o limite aqui de x tendendo a P, certo? X tendendo a P aqui pela esquerda, por exemplo, o resultado que você tem que obter é o resultado de quanto é que a função seria se ela existisse com P. Entendeu? O resultado que ela seria. Ela não está definida não está definida em P. Mas qual o resultado que ela teria se ela tivesse definida, entendeu? Esse seria o limite. Nesse caso aqui. Deu para entender a ideia? Na H de X? Galera, eu falei, participem. Se vocês não participam, eu vou admitir que vocês sabem o conteúdo, tá? Ou seja, que o conteúdo está fácil, que vocês estão sabendo. Professor, Ah, o senhor pode explicar com exemplos? posso daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. Posso explicar com exemplo, sim. Até melhor. Que o P, aqui a G de P, né? Veja que aqui tem um buraco. Aqui em cima tem um buraco. Certo? Se você pegar x na esquerda de P, com x tendendo a P pela esquerda, x tendendo a P pela esquerda, então limite de x tendendo a P pela esquerda, da tua G de x, né? Da tua G de x, é fácil entender que pela esquerda você tem aqui, como se x estivesse muito próximo de P, quase o valor de P, então seria ali o valor de P, você substitui na tua G, então você acaba obtendo esse resultado que tem bem aqui, tá? Então seria o resultado de G de P. Se você pegar agora pela direita, né? Se você pegar x aqui pela direita de P, então o limite de x tendendo a P pela direita da G de x, isso aqui é um resultado L. Esse resultado L é um valor esperado, nesse caso aqui, que é um buraco. Quanto é que a G poderia assumir se ali não fosse um buraco, entendeu? Quanto é que a G poderia assumir? Tá? Fazendo com um negócio numérico, vamos lá, vamos supor assim. Suponha que você tem f de x igual, aqui eu vou botar x, eu vou botar x com x maior ou igual a zero. Vou botar 1 sobre x com x menor do que zero. X, né? X com x para x maior ou igual a zero e aqui para x menor do que zero. Certo? É uma função aqui que depende de dois intervalos. Né? Eu vou construir o gráfico dessa função para a gente ver. Então, se você olhar aqui o gráfico dessa função, né, o gráfico dessa função, vou botar aqui no meio aqui. Se você observar o gráfico dessa função e você for calcular o gráfico dessa função, tá? Para todo x maior que zero, a função f de x ela é x. Então, você está construindo uma reta, deixa eu botar aqui em azul, uma reta passando aqui pela origem, né? F de x igual a x. Isso aqui é a reta. Mas para todo valor menor do que zero, o x é igual a 1 sobre x. Certo? Então, você teria aqui esse resultado aqui. Algo desse tipo aqui. Tá? Algo desse tipo aqui. Beleza por até aqui, pessoal? Todo mundo entendeu esse gráfico aqui? Tá de boas? Sim, senhor. Certo. Então, vamos ver o que é que acontece agora quando você calcula o limite pela esquerda e pela direita. Oh, Pois não? tá pedindo para repetir. Estão pedindo para repetir. Tá. Vamos fazer assim diferente, então. Vamos fazer um gráfico mais fácil. Fazer algo mais fácil. Tá? Suponha que você tenha a f de x definida da seguinte forma. X mais 1, né? Com x menor ou igual a 1. X menor ou igual a 1. X ao quadrado com x maior do que 1.
x mais 1. Aí eu pergunto a vocês, qual é o gráfico da função x mais 1? Todo mundo entende que o gráfico da função x mais 1 é uma reta, né? Então, aqui você tem x mais 1, tá? A reta x mais 1, o gráfico dessa função. Tá? Então, quando x for igual a 0, o resultado é 1, a f é 1, então ela passa aqui em 1. Suponha que isso aqui seja 1, né? E quando x for 1, isso aqui é 2. Então, aqui você teria aqui 1, e aqui você teria o 2, bem aqui, mais ou menos. Então, tá aqui o 2 aqui, né? Como tá igual, essa aqui é a bola fechada, tá aqui no 1, certo? E aqui você teria a reta, passando aqui da bola fechada, pegando 1. Quando f for 0 ali, você teria menos 1, pegando 1, menos 1. Mais ou menos isso aqui, certo? Mais ou menos essa história aqui. A função x ao quadrado, né? Função x ao quadrado é uma parábola. Só que ela está definida simplesmente para valores que onde x é maior do que 1. Então, você tem que pegar valores onde x é maior do que 1. Aí, se você pegar valores onde x é maior do que 1, aí você vai ter que pegar lá, olha, quando x ao quadrado for igual a 1, você teria pegando aqui, então esse aqui, cara aqui começa em 1. Só que aqui é uma bola aberta. Não vai ser uma bola fechada, vai ser uma bola aberta. Eu estou, de novo, esquecendo isso aqui. Isso aqui vai ser uma bola aberta, porque ela não está definida em 1. E você tem aqui uma parábola, né? Então, você tem um negócio assim. Todo mundo entendeu isso aqui? Tá claro isso para vocês até aqui? Professor, Hum. é como se essa bola aberta fosse só um ponto de referência, né? Ela não influenciasse na equação. Isso, a bola aberta por quê? Porque, olha, quando você tem o igual, significa dizer que ele está assumindo aquele valor, o f de x está assumindo aquele valor quando for igual, certo? Certo. Quando é só maior, então você está pegando só valores que são maiores do que 1, não igual a 1. Entendeu? Aí eu começo em 1 só para ter uma referência, né? Só para ter uma referência, só que 1 é uma bola aberta. Sim, obrigado. De nada. Aí vamos ver o que é que acontece, então, quando você olha para a esquerda e para a direita de 1. Se você olhar para a esquerda de 1, a esquerda de 1, você tem essa função aqui, ó. À direita de 1, você tem essa função. Isso aqui está à esquerda de 1, né? Essa está à direita de 1. Então, à esquerda de 1, o limite existe, ó. Bola fechada. Beleza? O limite existe e esse resultado, ele é simplesmente, olha, o limite de x que tende a 1 pela esquerda da tua f de x, ou seja, são valores que são menores do que 1. Valores que são menores do que 1, você está pegando x mais 1. Então, aqui, esse resultado, você teria pegando aqui, por exemplo, 1, ali o x seria valores muito próximos de 1, né? Só que menores do que 1. Então, você teria pegando aqui 0,9999999, muito próximos de 1, ou seja, isso aqui é mais ou menos 1. 1 mais 1 é 2. Então, aqui, esse limite aqui é 2. Tranquilo? Deu para todo mundo entender isso aqui? Por que isso aqui é 2? Esse resultado? Deu para todo mundo entender porque isso aqui é C2, o resultado? Sim, professor. E agora, se eu pegar agora pela direita, qual vai ser o resultado? É infinito, eu acho, não, professor? Diferente de 1. Eu estou atendendo a 1 pela direita. Ou seja, são valores que são muito próximos de 1, mas é maior do que 1. Valores muito próximos de 1, mas é maior do que 1. Ou seja, você está pegando 1,0000000,1 aqui. Tá vendo? É muito próximo de 1, mas ainda é maior do que 1. Isso é o limite. Beleza pura até aí? Aí, se eu levar esse cara ao quadrado, quanto é o resultado? Tá, vamos visualizar isso de uma forma mais fácil, né? Calculadora. Ó, valores muito próximos de 1, mas não é 1. Então, 1.02, por exemplo, é um valor próximo de 1, mas não é 1. Né? Se eu levar esse cara ao quadrado, como é que eu faço aqui para levar ao quadrado aqui rapidinho? Aqui não tem não, né?
ao quadrado. Não, tem não. Vezes 1,02, o resultado deu 1,04. Ou seja, está próximo de 1. Não é 1. Né? Está próximo de 1. Mas como eu posso pegar valores próximos de 1, tão próximo quanto eu queira, eu poderia pegar assim, por exemplo, 1,001. Está próximo de 1. Não é 1. E é maior do que 1, né? Que é a direita de 1. E eu estou pegando ao quadrado por quê? Porque a função lá é x ao quadrado. Tá? Aí veja que o resultado dá muito próximo de 1. Né? Então, você tem uma mudança aqui somente lá na quarta casa. Se eu disser que é mais próximo ainda de 1, vamos lá, 1,000000001 vezes 1,0000001, eu acho que eu acertei aqui o número de zeros aqui. O resultado deu quanto? Certo? Deu para entender, pessoal, o que eu quero dizer? Deu para entender que esse limite aqui, ele existe, né? O limite lateral, ele existe. Mas os limites laterais, eles são diferentes, tá? Os limites laterais aqui, pela esquerda e pela direita, eles são diferentes. Então, essa função, ela não é contínua nesse ponto, no ponto x igual a 1. Mesmo que exista a função esteja definida, ela não é contínua nesse ponto, tá? E os limites laterais, eles são diferentes. O que é que significa dizer isso? Que o limite geral não existe, tá? Isso daí a gente vai discutir depois, né? Mas fica mais ou menos a ideia, né? Do que é o limite, está tão próximo quanto eu queira, mas não é aquele valor. Beleza pura, pessoal? Professor, nesse x ao quadrado, o limite é 1. É 1. Por que se o x tem que ser maior do que 1? É porque quanto maior o número mais próximo, por exemplo, 1,0,0,0, ele sempre vai se aproximar de 1, né? Aí o resultado final vai ser 1. Ele vai se Entendi. aproximar, ele é maior do que 1, mas ele vai se aproximar de 1. Sim, porque ele está ao quadrado. Entendi, eu acho. Entendeu? Obrigado. De nada, cara. Tá? Então, essa é a ideia que o livro está passando para vocês, de que quando você tem uma função, né, e você está vendo limites através do gráfico dessa função, pode acontecer que você tenha aqui um buraco, no caso aqui que ele está mostrando aqui, que você tem um buraco. Então, o limite da f de x tende a um L. Esse L é o valor esperado se não existisse aquele buraco. Tá? É o valor esperado se não existisse aquele buraco. Então, você tem condição de calcular esse limite, mas ele seria um valor esperado. Por exemplo, ele coloca aqui, qual é o limite de... Cadê aqui? Vamos aumentar isso aqui. Vou botar mais para cá. Né? E ele coloca aqui, por exemplo, quanto é o limite de... Vou aumentar isso aqui. Limite de x mais 1. Com x tendendo a 1. O x está tendendo a 1. Então, os valores são próximos de 1. Né? Mas não é 1. Aí ele pega aqui para mostrar para vocês. Ó. Olha, quando x for 2, o resultado aqui, obviamente, 2 mais 1 é 3. Quando x for 1,5, o resultado é 2,5. Mais 1,5 já tem uma diferença grande, né? Vamos diminuir essa diferença. Tá? Então, quando você pega 1,1, o resultado é 2,1. Vamos diminuir mais ainda essa diferença. Então, veja, se eu diminuir mais ainda essa diferença e deixar mais próximo ainda de 1, né? Pegar aqui, por exemplo, 1,000001, o resultado vai ser 1 mais esse valor que a gente colocou, então seria 2,00000000 e assim por diante, 1. Então, veja que esse resultado está tendendo a... Quando x tende a 1, esse resultado está tendendo a 2. X tende a 1, se for menor do que 1, o resultado está tendendo a 2. Tranquilo, deu para entender isso aí? Tá claro isso para vocês? Tá claro isso para vocês? Tá claro, professor. Pronto, então essa é a ideia de limites. Tá? Simples, né? Essa é a ideia de limites. E ele coloca até mais um limite aqui, que é um limite que tem um buraco, né? Que é esse limite aqui. A função não está definida em x igual a 1, porque aqui, se o x for 1, você teria aqui um buraco, né? Porque aqui você teria x ao quadrado menos 1 dividido por 0. Então, ela não pode ser 1, né? Mas se você for calcular o limite aqui é
é 2, ou seja, é um valor esperado para o limite. Tá? Depois eu mostro para vocês como é que faz para calcular isso. A ideia de hoje é mais a apresentação de limites, uma apresentação informal, sem se importar muito com a ideia matemática da coisa, tá? Que aí a gente entraria no mérito de epsilon e delta. Então, a única coisa ainda que a gente vai falar é como é que a gente escreve o limite matematicamente, né? Então, seria limite de x aqui, tendendo a P da f de x. Isso daqui vai ser igual a L, tá? Veja, o domínio está tendendo a um determinado valor, a tendência para esse valor, né? Quando o x tende a P, você está vendo que o resultado está tendendo a L. Então, esse L é o valor esperado que você vai obter. E esse f de x é a função. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, se x tende a P, então a f de x tende a L. Tá? Então, vocês viram isso em matemática básica, né? Basicamente, se x tende a P, então f de x tende a L. Como se fosse uma implicação, né? É isso que ele está falando aqui. Tá? Mas quem é esse L? Esse L é um valor esperado, é o valor esperado por limite. Se a função ela for contínua, se f for contínua, então, quando f é contínuo, tu vai simplesmente fazer o seguinte. Tu está dizendo para mim, isso aqui é equivalente a você dizer que o limite de x tendendo a p da f de x é simplesmente a f de p. Vamos lá, de novo. A função é contínua. Se a função é contínua, você não precisa calcular o limite, você só precisa substituir o valor da tendência e você teria qual o resultado esperado. Tá? Exemplo. Suponha, então, que a função f de x seja igual a x ao quadrado mais 1. Certo? Quanto é o limite de x tendendo a 2 da f de x? Ou seja, o limite de x tendendo a 2 de x ao quadrado mais 1. A primeira coisa que você tem que se perguntar, x ao quadrado mais 1 é contínuo? Qual é a resposta que vocês acham? O gráfico de x ao quadrado mais 1 tem buraco? Tem? Não, eu acho. Ó, não tem buraco. Então, essa função ela deve ser contínua, né? Não tem buraco nem tem salto. Se ela é contínua, tu vem aqui e só faz substituir, ó. No lugar do x, tu vai colocar 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 1. O resultado é 5. Beleza pura? Professor, como é que sabe se tem ou não buraco? Aí você faz o gráfico dessa função, né? Aí, por exemplo, aqui, vamos botar aqui o Wolfram Alpha aqui para você poder ver rapidamente, né? É uma forma fácil de você perceber se a função é contínua ou não. Depois a gente vai entender função contínua a partir de limites e derivadas, tá? Continuidade e diferenciação, mas isso aí é outra história. Aí, por exemplo, a gente pode botar aqui é simplesmente para visualização, tá? X ao quadrado mais 1, eu vou mandar aqui plotar. E se você plotar o gráfico da função que tem lá, e você olhar para a função, você olha para cá, ah, não tem buraco. Então, para qualquer valor do domínio que você botar, qualquer valor de x que você botar, a função está definida, aceita. É quando você pega lá que o domínio daquela função é os reais. Todos os reais, de menos infinito até mais infinito. Então, se o domínio da tua função é todos os reais, essa função ela é contínua em todos os reais. Tá? E ela pode ser contínua em intervalos seccionais, né? Ou seja, por seção, por partições, né? Então, ela pode ser contínua por partes, tá? Se ela não é contínua em determinado intervalo, se você tira aquela parte que ela não é contínua e pega só o intervalo que ela é contínua, ela vai ser contínua naquela parte, né? E aí você teria um ponto lá que ela não é contínua, um intervalo que ela não é contínua. Mas nesse caso aqui, como o domínio da tua função pertence aos reais, ela é contínua em todos os reais. Né? Se você tivesse aqui, por exemplo, x ao cubo mais x à quinta, por exemplo, mais 1 aqui, por exemplo. O domínio dessa função são os reais. Se você desenhar o gráfico não vai ter buraco, nem vai ter escada, nem vai ter saltos, tá? Então, essa função aqui, ela é contínua. Se você mandar calcular o limite, né, o limite dessa função aqui, quando x tende a 1, né, com x to 1, por exemplo, né, eu espero que ele reconheça aqui,
quando x tende a 1, esse resultado aqui ficaria 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então, esse limite aqui é para ser 3. Né? Porque se só faz, ela é contínua, você só faz substituir, ó. No lugar de x, você coloca 1. Então, tá aqui o limite. Ó. Vendo? No lugar do x, tu coloca 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Então, toda vida que é contínua, tu substitui o valor na expressão e ela obteve. Se ela não for contínua, aí é outra história. Tá? Se ela não for contínua, se x tende aqui, eu vou botar assim, ó, x menos 1, porque ela tem um buraco em 1, essa função aqui. Ela não está definida em x igual a 1. Como ela não está definida em x igual a 1, a forma de calcular mudou totalmente. A forma de pensar mudou totalmente. O limite pode ser que existe, tá? Aí o limite, ele vai colocar, olha, se você olhar o limite pela esquerda, o resultado é menos infinito. Se você olhar o limite pela direita, o resultado é infinito. Tá? Veja que mudou totalmente em relação ao teu limite. Tá? A disposição do teu limite. E o gráfico dessa função está aqui. Pois não? Professor, mas eu posso ter, por exemplo, um limite que tem uma fração que o denominador seja zero, mas o valor ser diferente de infinito? Pode. Você pode ter denominadores diferentes ser zero e, por exemplo, o gráfico da função sobre x. É isso que você está falando? Aí, o que você quer mesmo aqui? É caso o denominador seja zero, por exemplo. Aí vai substituir, tipo, um limite que tende a 1. Aí quando vai substituir, vamos supor que a gente tenha no denominador x menos 1. Vai dar zero. É possível ter um resultado que seja diferente de infinito? Certo. Aí agora eu entendi a sua pergunta. Vai depender do tipo de função, tá? Se for uma função polinomial, a maioria dos casos, sim, vai entender isso. Se for uma função trigonométrica, por exemplo, você tem x tendendo a zero e debaixo tem seno de x, aí vai depender. Né? Por exemplo, o que eu estou falando para ti, por exemplo, é uma coisa do tipo limite de x tendendo a zero de seno de x por x. Tá? Esse resultado aqui, por incrível que pareça, é 1. Ele não é infinito, certo? Então, depende do tipo de função que você está trabalhando. Isso daí, a gente vai ver isso no futuro, tá bom? Aí, para cada caso, é um caso específico. Cada caso você vai ter que estudar de forma diferente, tá bom? E você vai ter que analisar de forma diferente. O que eu estou dizendo para ti é que se você tiver uma função que é contínua, a função trigonométrica, por exemplo, é contínua. Então, por exemplo, se você pegar quanto é o limite de x tendendo a zero, do cosseno de x vezes o seno de x. Tá? Essas funções, elas são contínuas. E eu não estou dividindo nada, estou colocando nada no denominador. Se você colocar alguma coisa no denominador, você tem que pensar. Tá? Você tem que pensar. Mas nesse caso aqui, essa função é contínua. Cosseno de zero é 1. Seno de zero é 0. Aí você só faz substituir, o resultado é 0. Tá? Agora, se você tivesse um limite de x tendendo a 0, do seno de x dividido pelo cosseno de x. Aí você vai olhar de baixo. Se o de baixo for diferente de 0, né? Então você pode calcular direto o limite. Não tem problema nenhum. O de baixo aqui, por exemplo, dá cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Já de cima dá 0. Então seria 0 dividido por 1. E o resultado seria 0. Né? Mas se o limite for o limite de x tendendo a 0 do cosseno de x sobre o seno de x, aí você tem que pensar. Tá? Você tem que pensar como é que você vai resolver esse sistema. Aí, para poder resolver esse sistema aqui, aí quando a gente vai vendo limites fundamentais do seno de x, é que a gente vai conseguir resolver. Mas, provavelmente... Professor, com licença. Como é que eu sei se um limite ele é contínuo ou não é contínuo? Como é que eu posso analisar? Para me saber se não é. Pronto. Não o limite, certo? A função. Certo. Quando é que você vai analisar que a função ela é contínua? Né? Com os conhecimentos de pré-cálculo que você tem, você vai determinar o domínio da função. Tá? Se o domínio da função tiver algo do tipo x pertence aos reais, ela é contínua. Beleza? Se o domínio da função for algo do tipo x pertence aos reais,
mas ela tem uma restrição, por exemplo, com x diferente de zero, tá? Você não pode calcular o limite só substituindo quando o limite de x tende a zero. Você tem que fazer uma outra forma para você calcular esse limite. Tá? Se for tendendo a 1, aí você pode fazer direto. Um exemplo disso. Quanto é o limite de x tendendo a zero, por exemplo, de 1 sobre x? Veja, a função 1 sobre x, ela tem o seguinte domínio. Né? X pertence aos reais, ela está definida em todos os reais, exceto quando x é igual a zero. Então, x tem que ser diferente de zero. Tá? Então, quando você vai calcular esse limite aqui dá uma dorzinha de cabeça para poder entender quem é esse limite. Porém, se você for calcular o limite de x tendendo a 1, de 1 sobre x, aí veja, 1 não está na restrição. Então, eu posso simplesmente substituir. Aí ficaria 1 sobre 1, que o resultado é 1. Deu para entender isso aí? Tá claro isso para vocês? Ficou claro isso? Ficou de boas? Professor, Ficou sim, professor. Obrigado. De nada. Pois não, meu bem. professor, nesse primeiro limite aí, vai ter infinitos números à direita e infinitos números à esquerda, né? Vai ter infinitos números à direita e infinitos números à esquerda. É porque eles vão sempre tender a zero, mas só que vão ter menores números a zero e maiores números do que zero. Pronto, aí você está dizendo para mim o seguinte, que naquele caso lá, você vai ter que calcular o limite de 1 sobre x à esquerda, né? E depois você vai ter que calcular o limite de 1 sobre x à direita. Sim. Concordo contigo, certo? E como é que você faz isso? A forma mais intuitiva que você possa fazer é o seguinte, limites, valores estão próximos de zero, mas estão à esquerda de zero. Aí você pega aqui a reta, né? Você pode calcular, botar aqui a zero dos reais, botar aqui o zero, certo? Botar aqui o zero. Valores estão próximos de zero à esquerda de zero. Isso aqui pode ser, por exemplo, 0,00, não, seria maior, né? 0,9. É isso mesmo, né? 0, como é que é mais próximo de zero? Isso aqui é menos 0,00001, né? Isso aqui está muito próximo de zero. E esse aqui seria 0,0001, por exemplo. Está próximo de zero, não é isso? Esse está próximo de zero à esquerda, esse está próximo de zero à direita. Concorda comigo? Sim. Aí eu vou substituir aqui, ó. Olha lá. 1 sobre menos 0,001, por exemplo. Isso aqui dá 1 dividido por 0,01, isso aqui dá mais ou menos menos 1000, não é? Isso. Olha, como eu posso colocá-lo tão próximo de zero como eu queira, então eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 casas, né? Poderia colocar aqui 10 casas, aqui, ou por desse tipo. Então, veja que eu só tenho que colocar uma casa e tem 3, 6, 7 casas aqui. Então, isso aqui dá menos 1, tanto e tantos zeros aqui, não é? Beleza pura? Uhum. Então, você consegue entender de imediato que esse resultado ele tem uma tendência. E essa tendência é ir para o menos infinito. Não é? Sim. Então, quanto mais próximo de zero eu tiver, menor é o valor, né? Então, está indo para menos infinito. E do caso de forma análoga, obviamente, né, que você pode fazer essa mesma brincadeira aqui, você vai chegar ao resultado mais infinito. Aí, nesse menor infinito, eu posso botar quantos zeros, né? Eu quiser, mas só que ele nunca vai chegar ao zero. Não vai chegar Eu ao zero. posso ir diminuindo o número até um infinito, mas só que ele nunca vai chegar ao valor exato de zero. Isso. Aí você percebe uma tendência. O importante para mim não é esse caminho todinho, mas sim a tendência que está acontecendo. Veja que você tinha 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Então, ele está tendo uma tendência, né? Quanto mais próximo de zero você está, mais tendendo a menos infinito ele está. Tudo bem? Tá. Obrigado, professor. De nada. E uma outra forma que você pode observar isso é pelo gráfico. Vamos lá, aqui tem x menos 1, né? Vou botar aqui só 1 sobre x aqui. Aqui o gráfico aqui, né? Aí, pegar esse gráfico aqui, não sei se eu consigo copiar, mas dá para entender aqui que aqui, ó, quando ele está mais próximo de zero, está se aproximando de zero, esse ponto aqui, ele está vindo para menos infinito, ó. Ele está mais próximo de zero à esquerda, ó. Ele está vindo para menos infinito, tá vendo?
esse resultado aqui no gráfico. Quando está mais próximo de zero à direita, ele está crescendo aqui, ó. Está mais próximo de zero à direita, ó. Está indo para infinito. Beleza pura? Deu para todo mundo entender isso aí? No gráfico também dá para ver isso? Tá claro isso para vocês? Deu para entender isso? Não sei se tem outro programa de plot, mas... Tem o Python, né? Pode. Vamos ver se tem aqui online, que eu nunca usei, não. Deve ter o GeoGebra, né? O GeoGebra resolve. GeoGebra. Aí foi para o aplicativo. Eu quero o GeoGebra online. Aí vamos botar aqui 1 sobre x. Deixa eu sair logo daqui. Vamos botar aqui 1 sobre x. 1/x. Fazer o gráfico. Tá aqui o gráfico. Tá? Todo mundo consegue entender que quanto mais próximo de zero pela esquerda, mais embaixo está indo, ó, esse valor. Ó. Tá vendo? Ó? Ele nunca vai chegar a zero. Ó. Ele nunca chega a zero, esse valor. Né? Ele nunca vai tocar no zero aqui. Mas ele está mais próximo do infinito possível. O tempo inteiro. E acontece o contrário do outro lado lá. Tá? Então, você consegue ver pelo gráfico o limite, ou você consegue ver fazendo aquela parte intuitiva. Tranquilo, galera? Bom, pessoal, eu vou parar a gravação aqui, tá? Aí, vou dar para encerrar a aula de hoje, mas eu vou fazer a chamada lá, tá? Vai passar aí um